Pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer aí a disponibilidade de vocês, tá? Para acompanhar nosso webinar aqui. É um webinar bem simples, bem prático, para a gente apresentar aí como que a solução AlgoSec pode ajudar vocês no dia a dia para fazer a parte de migrações de aplicações para a nuvem. Tá? Então, iniciando aqui a apresentação da AlgoSec, falar um pouco sobre a empresa. A AlgoSec é uma empresa israelense fundada em 2004. Desde então, a empresa vem trabalhando sempre buscando a parte de melhoria dos equipamentos de segurança, análise da política e também já com um olhar desde aquela época com a parte de automação também. Tá? Hoje é uma empresa muito bem conceituada no mercado, temos mais de 1.800 clientes corporativos, atendemos 20 das 50 empresas do Fortune, temos suporte 24/7 em diversos headquarters espalhados pelo mundo, e também um dos maiores valores da empresa é o foco na satisfação dos nossos clientes. Tá? A empresa é conceituada pelas revistas IT Central e pela uma revista Cyber Security também, prêmios como melhores soluções para gerenciamento de Firewall. Falar um pouco aqui do nosso ecossistema. Tá? No lado direito, podemos ver os principais vendors que a AlgoSec consegue atuar. Na parte de cima, temos os equipamentos que nós gerenciamos. Tá? Então, toda a parte de equipamentos de segurança, firewalls e switches e balanceadores. Um pouco mais para a direita, temos a parte de cloud. Então, toda a parte de cloud, tanto pública quanto privada, né? A parte de SDN. Temos Cisco SA, NSX, Microsoft Azure e AWS. Na parte de baixo do nosso ecossistema, temos diversas outras ferramentas e que, de alguma maneira, o AlgoSec se integra para ajudar na correlação com os equipamentos de Firewall. Né? Então, como um scanner de vulnerabilidade pode trazer um valor agregado aí, correlacionando com as regras de Firewall, com as aplicações existentes no ambiente. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas integrações também ao longo da apresentação. No lado esquerdo, podemos ver aí os módulos da AlgoSec. Então, centralizando, temos o Fire Analyzer, que é o módulo core da ferramenta, né, o módulo base, onde ele é responsável por fazer toda a parte de abstração da rede, análise das políticas, tá? E apresentar toda a parte de riscos, otimizações, o que pode ser feito em cada equipamento para melhorar a visibilidade e a segurança, tá? Deixando esse equipamento de maneira muito mais seguro, organizada, facilitando a administração aí de cada equipamento no dia a dia. Tá? Temos o FireFlow, que é o nosso módulo de automação. Ele possui um workflow inteligente, onde diversas etapas desse workflow possuem automações para identificar já o equipamento necessário para atender uma solicitação de regras de Firewall, verificar qual que é o risco de implementar uma regra nesse equipamento antes dela ser implementada. Né? Então, é uma análise de risco proativa, tá? E também temos a parte inteligente de saber aplicar essas regras nesses equipamentos de maneira inteligente, evitando que uma regra entre, sendo que já existe uma outra regra liberando esse acesso, às vezes tem uma regra que pode ser aproveitada, ou você aqui, FireFlow, ele consegue interpretar tudo isso na aplicação, tá? E fazer essa análise. E, por fim, temos o módulo do AppVis e AppChange, que são responsáveis por fazer toda a parte de descobrimento das aplicações, entender como é que funcionam as aplicações, qual é a conectividade dessas aplicações, e ajuda também a manter. Você precisa fazer uma atualização, uma migração de um servidor, tudo isso que a gente vai mostrar que é o foco de hoje, a gente fala sobre essa solução do AppVis e o AppChange da AlgoSec. Então, os principais desafios para fazer uma migração para migrar uma aplicação seria fazer toda a parte do descobrimento dessa aplicação inicialmente, saber como essa aplicação funciona, ter todo o conhecimento das comunicações que ela existem, que ela possui, identificar, saber de qual rede está vindo, né, se é uma rede de homologação para produção, se é uma rede DMZ para uma rede PCI, se é uma rede on-premise para uma rede que está atrás de um Cisco SA, ou atrás de um NSX, ou atrás de uma cloud pública, entender exatamente como funciona essa aplicação, saber o que precisa ser feito, né? Quais são os servidores que vão ser migrados para nuvens, qual que é o IP antigo, qual que é o IP novo, qual que é o servidor que vai ser utilizado
nessa nova aplicação, tá? E o AlgoSec vai fazer toda essa preparação da mudança e avaliar os riscos que existem para fazer essa migração. Então, o que existe hoje talvez não seja o melhor cenário. Então, você já pode fazer uma redução nos riscos existentes, ajudando a migrar de forma correta para a nuvem. Tá? Então, hoje a gente vê algumas empresas caminhando para a nuvem e muitas vezes o time de DevOps, o time de aplicação, eles gerenciam os acessos, eles movem as aplicações para as nuvens de maneira muito simples, nos servidores, né, a parte de virtualização, de storages, porém a parte de conectividade, para facilitar, é colocado uma regra N, uma regra muito abrangente, para não ter problemas de conectividade na nuvem. Né? Então, isso é um momento que a gente tem que atuar agora, porque depois para fazer toda essa limpeza é muito mais trabalhoso, né? Então avaliar os riscos de que vai ser migrado para a nuvem é muito importante. E depois, de maneira inteligente, o AlgoSec faz a implementação. Então, aqui é uma tela da solução AlgoSec, tá? De como podemos descobrir as aplicações. O AlgoSec possui uma solução chamada Auto Discovery, onde ela consegue se integrar dentro do seu ambiente através de integrações com NetScout, Riverbed, Ixia, Tetration, Gigamon. Também pode receber NetFlows da sua rede, espelhamento de portas. Então, tudo que você passa algum tráfego de rede, é possível você espelhar esse tráfego para dentro do AlgoSec. O AlgoSec vai montar essa conectividade, sabendo quem são os clientes, quem são os servidores, quais são as portas que estão sendo utilizadas por cada aplicação. Tá? Feito isso, o AlgoSec vai conseguir identificar todas as comunicações que existem e definir por aplicações. Né? Então, a gente vai ter a visibilidade de como funciona o Internet Bank, como funciona um SAP, como funciona um Office 365, um servidor de Exchange. Tudo isso, o AlgoSec vai trazer essa visibilidade. Depois, na fase de preparação da mudança, o AlgoSec consegue identificar de forma automática, através da integração que nós temos com nossos dispositivos, né? Então, você tem lá um Faro Checkpoint, você tem um switch Cisco fazendo roteamento no Layer 3, depois você tem mais um outro checkpoint lá na nuvem, né? Um CloudGuard, por exemplo. Todo esse caminho, o AlgoSec vai conhecer esse mapa da sua rede, ele vai entender por onde passa esse tráfego, e isso vai ajudar a gente a migrar toda a comunicação existente no ambiente atual para a nuvem também. Tá? Então, todo esse caminho que passa, você que identifica de forma automática. Tá? Isso ajuda muito no tempo do planejamento para uma migração que, geralmente, as aplicações são muito complexas. Né? Então, ter esse conhecimento rápido do ambiente, saber por onde passa tudo isso, economiza muito tempo de análise. Feito isso, a AlgoSec vai fazer a parte de avaliar os riscos que existem para essa nova regra. Né? Então, numa migração de um servidor antigo para um servidor novo, o AlgoSec consegue mensurar de forma automatizada. Tá? Você pode customizar também os riscos, né, de acordo com a política de segurança da sua empresa, e também o AlgoSec já existe uma norma, um standard interno com as melhores práticas de mercado, não permitindo, por exemplo, um FTP da internet para dentro da sua rede, que é um protocolo não muito seguro. Tá? Então, tudo que o AlgoSec identificar já nativamente, que não é uma regra sem nenhum risco, ele já vai pontuar, já vai gerar esse alerta de baixo, médio ou alto risco para o seu ambiente. E também, se ela afeta algum ambiente compliance, né, PCI, ISO, SOC, LGPD, tudo isso o AlgoSec vai alertar que você pode ter, por exemplo, uma vulnerabilidade de e-mail que pode afetar o seu compliance de LGPD. Tá? Então, toda análise de risco, o AlgoSec vai informar antes de criar essa regra. A solução Faro Analyzer, ela vai apresentar esses riscos para você, tá? Seja na nuvem, seja no seu ambiente on-premise, porém, essa regra já existe no seu ambiente. Então, o Faro Analyzer, ele ajuda você a limpar esses riscos, a apresentar todas as informações do que você pode fazer para melhorar esse ambiente, mas o Fireflow, ele vai ajudar você a não colocar novos riscos no seu ambiente, né? Para evitar aquele retrabalho de criar uma regra, depois tem que remover essa regra, que isso pode gerar, sim, uma indisponibilidade nas aplicações. E, por fim, da migração, tem a fase de implantação. Porém, é um pouco além disso que o AlgoSec faz, ele não simplesmente faz um insert de uma nova regra no equipamento. Ele vai verificar todos os equipamentos que estão no caminho, ele vai fazer a aplicação de regra em todos os equipamentos de maneira inteligente. Tá? Então, se já existe uma regra em um equipamento, o AlgoSec não vai permitir que você adicione uma nova regra. É uma regra já existente.
Se existe já uma regra que possa ser aproveitada, ela possui a mesma origem, o mesmo destino, porém somente a porta é diferente, ou você que vai sugerir agrupar essa regra, colocar esse novo acesso junto com essa regra e documentando também toda essa GMUD. Tá? Outro caso também é se você tem uma política muito grande e alguns drops, né, no meio dessa política. Então, o AlgoSec é inteligente a identificar esses drops, igual o exemplo abaixo que eu estou apresentando. O AlgoSec consegue sugerir que essa nova regra, para que ela funcione, seja inserida antes de uma regra de drop. Tá? Então, muitas vezes, existem casos, né, de erro de configuração, o analista, às vezes, na correria, acaba não conseguindo analisar toda a política, insere a regra, aplica a política, perdeu aquela janela de GMUD, né, no troubleshooting depois, o analista não consegue ter a visibilidade, tem que fazer o teste, porque não está funcionando. E, às vezes, simplesmente está dando match numa regra de bloqueio acima. Vou iniciar aqui agora a apresentação da demo AlgoSec, tá? É uma demo bem focada no assunto que estou apresentando aqui, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, falar de toda a demo AlgoSec, tá? Isso demoraria cerca de 1h30, 2 horas para a gente apresentar tudo que a solução pode trazer, tá? Mas aqui, de uma forma, a gente consegue ser bem objetivo de como a AlgoSec pode fazer todo o mapeamento das aplicações, tá? levar de maneira bem simples essas aplicações para a nuvem. Tá? Então, aqui estou logando aqui no sistema, já vou. Então, aqui, como eu mencionei, nós temos o AutoDiscovery, que é uma solução que analisa a rede, entrega com aquelas ferramentas de análise de aplicações, e com isso o AlgoSec ele consegue receber toda a comunicação que existe no seu ambiente, quem são os clientes, quais são as portas que estão chamando essa aplicação, por exemplo, e o que essa aplicação chama na sequência, né, o background do funcionamento dessa aplicação. Né? A aplicação é constituída em diversas outras comunicações, não somente na comunicação com o front-end. Tá? Então, toda essa topologia, tudo que ocorre no background da aplicação, a AlgoSec consegue trazer essa informação e apresentar até quando foi o último uso que teve desse tráfego, qual é a quantidade de hit count que existe desse acesso, tá? E a gente consegue ver aí uma topologia isolada dessa aplicação de como ela funciona, tá? Então, é uma ferramenta bem simples, você basta configurar aí o seu ambiente, os seus NetFlows, seu switch. A gente pode integrar também com o vCenter da VMware, integrações com os balanceadores também para enviar os NetFlows, integração com o syslog dos firewalls, tá? E também utilizar as próprias regras dos firewalls existentes para mapear essas aplicações, tá? Então, tem diversas formas para a gente alimentar a informação de como funciona essa aplicação, tá? Então, diminuindo qualquer parte de erros aí, de faltar alguma parte da aplicação, alguma comunicação, inclusive você mapeando VLANs, o AlgoSec ele consegue ter aí a visibilidade correta até mesmo da comunicação Layer 2 acontecendo. Feito essa... Opa, desculpa, cliquei na tela errada aqui. Feito esse mapeamento da aplicação, vamos definir uma aplicação nova, por exemplo, como Office 365. Tá? Definindo essa aplicação como Office 365, nós conseguimos ter aqui as informações dessa aplicação, se é uma aplicação crítica para o meu ambiente, quem são os donos dessa aplicação, muitas vezes vai fazer uma mudança, uma migração, tem que contactar o responsável por essa aplicação para poder fazer um teste, e muitas vezes a gente não encontra o dono. Né? Então, aqui a gente pode cadastrar essas informações, a gente pode trazer essas informações através de integrações com ferramentas de assets, tá? E também as pessoas que gerenciam as aplicações, nós podemos associar as aplicações com as LDAPs, as Account Units do LDAP também. Tá? Então, aquele mesmo mapeamento que fizemos na aplicação do AutoDiscovery, onde a gente encontrou o funcionamento de uma aplicação, o AlgoSec ele consegue gerar esse diagrama. Né? A gente exportou a mesma aplicação que existe aqui, nós exportamos ela para dentro do AlgoSec, onde aqui a gente já consegue fazer uma correlação com as regras de firewall. Tá? Então, aqui a gente já consegue identificar em qual região do seu ambiente, né, qual
qual ambiente que pertence esse cliente, né, o front-end, os outros servidores por trás dele, né? Então a gente já tem as zonas aqui, private, external, internal, DMZ, PCI, homologação, produção, tudo isso o OGSec já vai trazer de acordo com o que está definido nos seus firewalls. Tá? E aí temos a visibilidade dos fluxos necessários para funcionar essa aplicação em formas de regras de firewall. Aqui nós conseguimos fazer uma correlação já para saber em quais firewalls estão passando essas regras. Tá? Então aqui temos aqui a regra número 1, ela está sendo bloqueada. O OGSec Firewall Analyzer ele consegue verificar com o conhecimento do seu ambiente se esse tráfego está permitido ou não no seu ambiente. Tá? E também nós conseguimos correlacionar toda a regra de firewall com uma aplicação, por exemplo, LDAP. Temos aqui a aplicação LDAP passando pela regra 34 e 38 desse firewall checkpoint. Então, a gente consegue correlacionar como está funcionando essa aplicação para uma regra de firewall. Tá? E se qualquer alteração que precisa ser feita, nós podemos editar essa aplicação e o OGSec vai abrir uma change request no módulo do Fireflow, onde ele vai fazer a escrita dessas origens para esse destino de maneira automatizada, de maneira muito mais simples. Tá? Então, todos os clientes que existem dessa aplicação, que acessam o front-end atual, vão passar a acessar agora o novo servidor na nuvem, lá na Amazon. De maneira bem simples, o OGSec adiciona aqui o IP, eu clicando aqui em Save Change, eu vou abrir um ticket no módulo de automação, onde aqui teremos algumas fases de forma automatizada. A primeira delas é o planejamento, onde o OGSec já identifica os dispositivos no meio do caminho, quais dispositivos estão bloqueados, quais dispositivos já estão liberados. Tá? Isso ajuda muito no planejamento a não precisar acrescentar regras já funcionando. Então, caso todos os dispositivos já estivessem liberados, esse ticket já seria encerrado de forma automática e notificado o solicitante que a regra dele já está funcionando. Tá? Então, não seria necessário criar novas regras nesse ambiente. Tá? Isso já diminuiria bastante a quantidade de regras novas no ambiente. O segundo ponto de automação é a parte de aprovação. Tá? Então, toda a parte de análise de risco, dado a origem, destino e porta necessária nessa aplicação, o OGSec já apresenta aqui quais são os riscos que tem de colocar uma regra liberando dessa origem para esse destino, para essa porta FTP, por exemplo. Então, aqui ele já identificou que para o Firewall Checkpoint, isso aqui é um risco muito alto, tá? Que é onde está passando um tráfego de uma zona desconhecida para uma zona PCI. Customizando esse Risk Profile, poderia ter ambiente de homologação para a produção, ele já iria aparecer o nome das suas redes dentro desse risco. Tá? E também, para outros dispositivos, podem ser outros riscos. Então, para o ambiente de perímetro, seja um, para o ambiente PCI, seja um outro. Tá? Tudo isso o OGSec traz de forma automatizada antes de aplicar essa regra no ambiente. Tá? E aqui, através desse workflow, é possível definir as ações. Caso tenha um risco alto, possa ir para o time de segurança fazer a aprovação. Caso não exista nenhum risco, pode, de maneira automática, já ir para a fase de implantação. Tá? Na fase de implantação, o OGSec, como eu disse anteriormente, é uma ferramenta inteligente, onde ela consegue já identificar qual a melhor maneira de aplicar essa regra dentro do ambiente. Tá? Então, dado a origem, destino e porta, o OGSec verificou nesse equipamento que já existe uma regra número 5, liberando a mesma origem para o mesmo destino, só que para uma porta diferente. Então, o OGSec simplesmente sugere adicionar um novo serviço e fazer a documentação dessa regra para uma auditoria futura. Tá? Se for para um AWS, por exemplo, ele vai saber qual é o security group correto que passa esse tráfego, onde está localizada essa subnet, e vai fazer a liberação correta, de acordo com se é o pacote entrando ou saindo desse security group. Tá? Então, se o tráfego passa por 1, 2, 3 security groups, o OGSec vai acrescentar os 3 security groups aqui numa mesma solicitação para ser implementado. Tá? Então, independente do fabricante, o OGSec ele vai entender como é que está a política e fazer a sugestão de criar os host groups, criar as regras de maneira inteligente e sempre com uma trilha de auditoria, um histórico de toda alteração dessa mudança. Tá? E temos o botão do Implement on Device, onde o OGSec consegue acessar todos esses equipamentos e aplicar essas regras de forma automática ou agendada. Né? Minha janela de mudança, por exemplo, é 8 da noite.
Então, 8 da noite, o AlgoSec vai pegar todos os tickets, todas as change requests que existem na fila para serem implementadas e vai aplicar de forma automática. Ok? Então, esse é um exemplo, tá, de como a gente pode fazer uma simples migração, adicionar um simples servidor. Feito essa criação desse servidor novo, precisamos remover essa regra antiga que existia para o front-end antigo, né? Então, simplesmente clicando aqui no X, clicando em Save, vamos remover todas as regras existentes para o servidor antigo também. Isso ajuda, em questão de compliance, a não manter regras liberando servidores que não estão mais em uso. O módulo AlgoSec também possui a parte de projetos, tá? Onde é possível criar 4 tipos de projeto: migrações de servidor, decommission de servidor, onde o AlgoSec faz essa parte de remoção também das regras dos servidores, migração de aplicação, vou apresentar para vocês, e também todo um ciclo de vida de uma aplicação, desde da criação dessa aplicação até o decomissionamento dela no futuro. Tá? Então, um exemplo aqui de migração de aplicações, né, que a gente estava falando aqui para a nuvem. Vamos supor que temos uma aplicação hoje no ambiente on-premise e agora eu preciso migrar ela para o ambiente da nuvem. Eu mapeei os servidores dessa aplicação, eu mapeei essa aplicação, eu sei quais são as comunicações que existem com esse servidor, com esse servidor, com esse servidor e com esse último servidor. E aqui eu defino na ferramenta também quais são os novos servidores, quais são os servidores a serem, que vão receber essa aplicação. Então, você mapeia essas aplicações, cria esse projeto e o AlgoSec, de forma automatizada, vai abrir todas as change requests necessárias para que libere toda essa conectividade que existiam com esses servidores antigos com os novos servidores. Tá? Então, isso é um trabalho difícil a ser feito hoje, mapear essa aplicação, saber como a aplicação funciona exatamente, planejar toda essa mudança, fim a fim, passando por diversos dispositivos. O AlgoSec consegue ajudar em todos esses pontos. Okay? O AlgoSec tem também toda a parte de análise de risco da aplicação. Tá? Então, toda aplicação ela possui as regras que funcionam, os fluxos. Tá? Carregar aqui a parte de risco para vocês. E aqui o AlgoSec ele apresenta já qual que é o risco que essa aplicação traz para o meio ambiente. Tá? Então, como funciona o Web Access? O Web Access ele possui diversas regras, diversos fluxos, e desses fluxos eu tenho todos esses riscos para o meu ambiente. Então, eu tenho regras liberando serviço FTP, eu tenho regras com serviço N, então tudo isso eu consigo visualizar. E também tráfegos não autorizados. Então, aqui é uma regra customizada. Então, eu customizei que eu não posso ter acesso de rede desconhecida para minha rede PCI. O AlgoSec já apresenta quais são os fluxos dessa aplicação que está indo em contra, né, com a minha política de segurança, e aí eu tenho toda uma visibilidade de como funciona essa aplicação para fazer os ajustes necessários, remover as regras N, remover as portas não seguras, tá? Tudo isso o AlgoSec faz de maneira automatizada, trazendo para ajudar a manter essa aplicação de maneira segura. Tá? Temos também, deixa eu ver se aqui vai aparecer a parte de vulnerabilidade das aplicações, tá? Onde o AlgoSec consegue, através de uma integração com os scanners de vulnerabilidade, saber todas as informações que existem dentro de cada um desses servidores, tá? Deu um problema aqui na minha demo, aqui não está aparecendo, tá, pessoal? Peço desculpas para vocês. Mas aqui ele vai puxar as informações que existem em todos esses servidores, ele vai integrar com ferramentas de scanner de vulnerabilidade como Rapid7, Nessus, Qualys, Tenable, e vai puxar todas as informações, as vulnerabilidades que existem desses servidores, dos servidores da aplicação. A grande diferença aqui é que temos a visibilidade da criticidade da aplicação, do negócio com o servidor, né? E não simplesmente mais um servidor lá no scanner de vulnerabilidade. Aqui você tem todo o apelo aí com a criticidade do negócio, tá? E também a lista dos servidores não escaneados, né? Então, todos os servidores que não estão sendo escaneados por esse scanner de vulnerabilidade, o AlgoSec consegue trazer e você pode fazer um plano de ação para que corrija isso, para que você tenha uma visibilidade maior dessa ferramenta que é uma aplicação crítica para o seu ambiente, por exemplo. Tá? Outro item que temos também com a visibilidade com o scanner de vulnerabilidade
é a correlação do risco das regras com a vulnerabilidade dos servidores. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma regra nesse Fire Checkpoint, onde ela me traz 11 riscos, e meu score de vulnerabilidade está 83. Temos aqui 3 servidores de origem, 3 servidores de destino. O AlgoSec, através da integração com o scanner de vulnerabilidade, identificou que esse servidor, o 9268.6.1, possui o HTTP, uma vulnerabilidade de HTTP. Esse outro servidor 6.254 possui uma vulnerabilidade de SSL. Aqui vemos que temos uma regra liberando serviço N. Então, se é uma regra de fora para dentro, uma regra de uma rede de parceiros para o meu ambiente interno, eu estou desprotegido, né? Eu tenho a vulnerabilidade no meu servidor e eu tenho uma porta aberta permitindo essa comunicação. Tá? Então, toda essa correlação é muito importante para ter uma visibilidade completa do ambiente, fazer toda a parte de análise de risco do Firewall e também já com o viés de aplicação, porque hoje os firewalls, as regras, todo o controle é necessário para que as aplicações funcionem, mas que funcionem de maneira segura dentro do ambiente de vocês. Tá? Então, a principal mensagem que eu queria passar para vocês aqui é de como a solução AlgoSec pode trazer todo o descobrimento das aplicações com a inteligência que ela possui do mapa da rede de vocês. Tá? Ela consegue trazer toda a visibilidade das regras, das aplicações, de como pode ajudar a entender todo o seu ambiente e de maneira muito simples fazer essa migração. Tá? Eu agradeço a apresentação de vocês, espero que eu tenha passado a mensagem aí de como o AlgoSec pode ajudar na migração dessas aplicações, tá? Qualquer dúvida, solicitar uma demonstração completa da ferramenta, né? Tem muito para demonstrar, isso é apenas uma fatia, né? Vamos dizer assim, do que a solução pode entregar para vocês, tá? Então, entre em contato, solicitem uma demo, vejam também nosso site, explorem, curta a gente lá no LinkedIn, no YouTube, tá? No Facebook a gente está sempre postando webinars, outras palestras bem legais também, não somente sobre o AlgoSec, tá? Conto com vocês lá também.